Olá galera, bem-vindo a mais uma aula de nosso curso de Excel Básico 2007. Na última aula a gente aprendeu o que é uma planilha, formato padrão, como gerar uma planilha, planejamento, inserindo dados, criando planilha, salvando planilhas, abrindo e fechando planilhas e também copiando, movendo, colocando cor da fonte e etc. Nessa aula, vamos aprender a guia início na aba formatação condicional, inserindo regras, barra de dados, escala de cor e conjunto de ícone. Vamos lá. O campo formatação condicional fica aqui nessa aba, estilo. Nela temos as opções realçar regras das células, que é maior do que, é menor do que, está entre, é igual a, texto que contém, uma data que ocorre, valores duplicados. Realçar de primeiro a últimos, 10 primeiros, os 10% primeiros, os 10 últimos itens, últimos 10%, acima da média, abaixo da média. Na barra de dados, a gente vê uma barra que informa gradativamente os dados representados na célula. Na escala de cor, ela exibe uma gradação de 2 a 3 cores. O conjunto de ícones é o conjunto de ícones que a gente escolhe para ser atribuído à nossa regra da formatação condicional. Formatação condicional é uma formatação que colocamos em uma ou mais células do Excel para que condicionalmente aquela célula tenha um determinado tipo de formatação com um determinado tipo de dado. Ou seja, a formatação condicional varia de acordo com o dado que a célula... Para isso, vamos criar uma tabela. Notas dos alunos do curso de Excel básico. Onde aqui eu coloco o nome e aqui eu coloco a nota. Para a formatação condicional ser realizada, você deve selecionar as células que vão ser formatadas, no nosso caso aqui de B4 a B8. Você clica no botão formatação condicional e aqui você escolhe a regra. A regra que nós vamos escolher vai ser a escala de cor. Clica no botão formatação condicional, vem na opção escala de cor e vamos aqui nessa opção escala de cores verde, amarela e vermelha. Logo quando você escolhe a escala de cor verde, amarela e vermelha, o Excel informa que as cores menores serão vermelhas, as maiores serão verdes e as medianas serão amarelas, numa escala gradual, saindo do vermelho, indo para o amarelo, depois passando para o verde. Agora nós vamos colocar um conjunto de ícones. Conjunto de ícones, vamos colocar aqui essa opção semáforo. Olha aí. As escalas verdes, amarelas e vermelhas são representadas pelos respectivos ícones. Como a gente escolheu o semáforo, ele colocou uma bolinha amarela, uma verde e uma vermelha. Se a gente mudar o estilo de ícones para seta, vamos às células aqui, vir no conjunto de ícones, setas, e ele vai informar aqui as respectivas setas dos valores. Para que a formatação condicional tenha uma escala gradual de cores, vamos remover o que a gente colocou, gerenciar regras, vamos tirar todas as regras que tem aqui, excluir todas elas
aplicar e ok. Veja que nossa célula voltou a ficar sem formatação nenhuma. Para a gente colocar uma barra de dados, ou seja, uma escala que vem do branco até a cor que você escolher, a gente vem aqui no botão formatação condicional, formatar a barra de dados, formatar como barra de dados, e escolhe a barra de dados. Repare que ao passar o mouse, o Excel ele já lhe demonstra como que vai ficar a formatação condicional. Assim é colocada uma opção degradê do branco para o verde, das células maiores até as células menores. Mais opções de formatação condicional. Realçar regras das células. É maior do que. Você escolhe essa opção para realçar células que são maiores do que o número que você informar aqui. Por exemplo, se você informar 2, todas as células que são maiores do que 2 são realçadas. Se você informar 9, todas as células que são maiores do que 9 são realçadas. Vamos colocar o 9 aqui, para vocês verem que apenas a célula com a nota de José, que foi 10, foi realçada. Para a opção é menor do que, todas as células que são menores do que o número que você escolher são realçadas. Na opção estar entre, todas as células que estão os 2 números que você selecionar são realçados. Ou seja, se você informar aqui 5, e 10, todas as células que estão no número 5 e o número 10 são realçadas, inclusive o próprio número. E assim sucessivamente, os textos que contenham uma data que ocorre e valores duplicados. Regras de primeiros e últimos. Os 10 primeiros itens, ou seja, as células são formatadas com todos os 10 primeiros itens, ou se você aumentar ou diminuir aqui. Vamos botar aqui para 3, para vocês verem. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Os 10 primeiros itens, vamos botar aqui para 3. Para vocês verem, ou seja, o que são os 10 primeiros itens? As notas mais altas, que foram 10, 5,6 e 4. Se tivessem 1000 notas aqui, eles iam pegar as 3 notas mais altas e realçar. Nessa opção aqui, ele vai pegar os 10 primeiros por cento do maior número. No nosso caso aqui, pegou só a célula 10, porque é ela que é a maior nota e tem menos 10%. Os 10 últimos itens, os últimos 10%, quem está acima da média, para isso a gente precisa definir uma média nessa opção aqui. Deixa eu só limpar as regras. Para limpar todas as regras, só clicar aqui, limpar regras da planilha inteira. Para limpar as regras de uma célula selecionada, a gente clica aqui, limpar regras das células selecionadas. Vamos incluir aqui, acima da média. Quem está acima da média vai ficar da cor que você escolher. Amarelo e texto escuro, verde e texto verde escuro, vermelho claro, texto vermelho e borda amarela, e aqui é para formatar o texto. Aqui você escolhe como é que vai ficar o texto. Vamos escolher aqui, amarelo e texto amarelo escuro. O que ele faz? Ele formata realçando as células nessa opção aqui, nessa formatação aqui, que estão acima da média.
No nosso caso aqui, só 5,6 e 10 está acima da média. Por quê? Porque o próprio Excel soma todas essas notas, divide pela quantidade de células que estão as notas, que são 5, você acha a média. E as células que estão acima da média é o que é realçado aqui. A gente vai saber melhor o que é média mais lá na frente, onde a gente vai ver as funções média, soma. Bom, aqui tivemos uma introdução básica à formatação condicional e vamos ver bem mais aprofundado mais adiante como aplicar, como deixar a planilha de um jeito profissional com a formatação condicional. Muito obrigado e até a próxima aula.